Pessoal, voltando aqui, dando continuidade à resolução do exercício que a gente viu no vídeo anterior, na letra D da questão, ele pede para que você encontre a temperatura de junção entre a tubulação e o isolamento de amianto. Lembremos que nós temos uma configuração de tubulação e isolamento nesta conformação. Então o que ele quer é o seguinte, veja, se a gente for analisar a resistência térmica equivalente aqui desse processo, nós temos que o início do meu fluxo de calor se encontra a uma temperatura de 300 e termina numa temperatura de 50. Esse ponto de junção entre o tubo e o isolamento nos permite calcular a temperatura, que é a temperatura que ele quer, que é a temperatura de junção entre a tubulação e isolamento. Se você for analisar mais profundamente, você vê esse circuito como se fosse um circuito térmico em série. Lembra quando a gente resolvia parede plana? Parede plana é um circuito em série, tá? Então, o que é que significa isso? Significa dizer que a taxa de transferência de calor que passa na tubulação ela é a mesma taxa que passa no isolamento. Como é que a gente calcula a taxa? Diferença de temperatura sobre resistência térmica. Então você pode escolher qualquer um desses segmentos de resistência para encontrar a temperatura de junção. Por quê? Porque basta que eu tenha duas temperaturas para encontrar uma temperatura do meio. Então eu posso utilizar esse trecho de tubulação, cujo ΔT vai ser 300 menos T, e jogar na minha equação. Por quê? Porque a taxa de transferência de calor do aço a gente já calculou, a resistência do aço a gente tem. Fiquem à vontade de utilizar esse outro segmento. Se você utiliza esse outro segmento, a equação já ia ser como? A taxa de transferência de calor seria T menos 50 dividido agora pela resistência do isolamento, que é a resistência que nós encontramos na questão anterior. Vai dar o mesmo resultado. Substituindo então os valores do enunciado e que nós encontramos nesta equação, temos o seguinte. A taxa de transferência foi 742,2024, calculado na alternativa anterior. 300 menos T, porque o fluxo de calor se dá da esquerda para a direita nesse sentido, dividido pela resistência do aço. Quando você faz esse valor, você vai fazer meio pelos extremos e basicamente você vai ter que 300 menos essa multiplicação. 742,2024 vezes a resistência. A temperatura vai dar 299,75 graus aproximadamente. Você pode estar achando muito estranho porque essa temperatura daqui de junção entre a tubulação e o amianto, ela é muito próxima de 300, mas deveria sim dar muito próxima. Por quê? Olha novamente o valor da resistência do aço. Resistência do aço é muito pequena. Conforme eu falei no vídeo anterior, uma resistência térmica muito pequena implica dizer que o fluxo de calor transcorre normalmente entre as estruturas. Não existe nenhuma força se opondo a este movimento do fluxo de calor. Então, se a taxa de transferência de calor ela é de 742, ela não vai se opor à passagem pela tubulação por conta de sua resistência ser muito pequena. Tá bom? Dando continuidade, ele quer que nós encontremos na letra E desta questão a temperatura no centro da camada de amianto. Então a gente tem que observar uma coisa muito cuidadosamente. Nas alternativas passadas, a gente calculou qual era a taxa de transferência de calor na presença de 20 milímetros de amianto. Esta espessura era de 20 milímetros.
Quando ele pede que nós encontremos a temperatura no centro da camada de amianto, ele está dizendo que eu quero no meio dessa espessura. Se a espessura antes era 20 milímetros, ele quer que nós calculemos essa temperatura quando a gente tiver 10 milímetros de espessura, que é no centro da camada de amianto. Portanto, a gente vai proceder da mesma maneira que procedemos antes. Temos que encontrar duas resistências. Só que essa resistência daqui vai ser tomada com relação a apenas 10 milímetros. Após encontrarmos essa resistência, nós vamos conseguir encontrar esta temperatura. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que lembrar como é que calcula a resistência do isolamento. Esse isolamento, lembrando, ele tem uma distância agora de 10 milímetros. Temos uma espessura de 10 milímetros. Vai ser dado por Ln do raio externo sobre raio interno, dividido por 2π, o K do isolamento, multiplicado pelo comprimento da tubulação, que continua sendo 1 nessa questão. Quem é o raio externo do isolamento? É a distância do centro da tubulação, que é 45, até a parte interna do tubo, né? Temos 45 milímetros, somado com 5 milímetros de espessura da tubulação, somado com 10 milímetros dessa espessura no centro da camada de amianto. 45 mais 5 dá 50, mais 10 dá 60. Então 60 é o raio externo desta nova configuração no centro da camada de amianto. E o raio interno da camada de amianto continua sendo o mesmo, 50 milímetros. Tá bom? Se nós substituímos esses valores e calculamos na calculadora, né, você vai ter que o Ln de 60 dividido por 50 vai ser 0,1823. Este valor vai ter que ser dividido por este denominador. Ao dividir, você vai encontrar uma resistência do isolamento de 0,1548 Kelvin por watt. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a temperatura efetiva no centro da tubulação por essa expressão. A taxa de transferência de calor que nós já calculamos é o ΔT, que é 300 menos T, dividido pelo somatório da resistência do aço mais a resistência do tubo. Desculpa, do isolamento. Mas esse isolamento levando em consideração 10 milímetros. Se a gente substitui os valores e aplica as expressões numéricas adequadamente na calculadora, você vai encontrar que a temperatura a 10 milímetros, ou seja, no centro da camada de amianto, vai ser de 167,78 graus Celsius. Tá bom? Então, aplicação novamente do raciocínio que a gente sempre tem, sempre utiliza a mesma metodologia para resolver questões de condução em tubulações. Por fim, ele quer que nós calculemos o seguinte, veja, deseja-se reduzir a perda de calor do tubo para 10% do valor original. Nós calculamos na letra A o valor daquela taxa de transferência de calor, lembra? Ele quer que na letra F nós possamos reduzir aquela taxa a 10% do valor original. Para isso, ele está utilizando agora uma camada de poliuretano. Essa camada de poliuretano, ele pede para que nós determinemos a espessura da mesma. Então, veja, duas premissas aqui, duas partes. Primeiro, como é que a gente interpreta essa redução de 10% do valor original? Vamos lá. A gente tinha a taxa de transferência de calor antiga, que era só na presença do tubo. Letra A do vídeo anterior. E agora ele quer que esta nova taxa seja somente 10% da taxa anterior. A taxa anterior era 745,6 kW. Se ele quer que nós limitemos a redução de calor para 10% deste valor, temos agora que a nova taxa, na presença do poliuretano,
em uma espessura específica que nós iremos calcular, vai valer agora 74,56 kW. Então, primeira parte do enunciado foi vencida. Nós sabemos agora qual é a taxa de transferência de calor que vai existir na presença desse isolamento de poliuretano. Agora temos que calcular essa espessura. Como é que a gente encontra essa taxa de transferência de calor? Qual é a expressão que a gente usa? A gente usa o quê? ΔT dividido pelo somatório das resistências. Esta taxa nós temos este valor aqui. O ΔT permanece o mesmo. A resistência do aço já foi calculada, não muda. O que a gente precisaria era encontrar a resistência do poliuretano. Mas nós não podemos encontrar a resistência do poliuretano porque nós não sabemos a espessura desse isolamento. Tentando traduzir melhor, se você pega essa equação e transporta todos os valores que nós temos e já calculamos nesse vídeo e no vídeo anterior, nós temos essas informações. A taxa de transferência de calor é 74,56 kW, então está aqui, né, vezes 1000. A resistência do aço é 0,003353, calculado na letra A do vídeo anterior. E nós temos aqui a resistência do poliuretano. Só nos resta desta equação encontrar a resistência do isolamento de poliuretano. Como é que você vai calcular? Bom, você pode fazer aqui meio pelos extremos. Você vai fazer 300 menos 250, que é 250, e você vai dividir por esse valor daqui, ó. Então, 250 dividido pela taxa. 250 dividido pela taxa vai dar 0,003353. Só que você vai subtrair esse valor do valor da resistência do aço, meio pelos extremos. Passei esse valor numérico para cima, para o lado esquerdo, passei a taxa para o lado direito, dividindo, e depois subtrair pelo valor da resistência. Obtemos, portanto, a resistência do poliuretano como sendo 0,002975. Lembremos, ele não quer a resistência. Ele quer que nós encontremos a espessura. Qual é a fórmula da resistência? Logaritmo neperiano do raio externo sobre raio interno, dividido por 2π, a condutividade térmica do poliuretano, que é 0,024, multiplicado pelo comprimento, que a gente está supondo ainda que é 1. Se a gente substituir os valores, nós temos aqui, ó, resistência térmica do poliuretano, que nós calculamos agora, e o Ln do raio externo do poliuretano. Quem é o raio externo do poliuretano? 45 mais 5, que é 50, somado com a sua espessura, que é x. Mais uma vez, o raio externo do poliuretano é 50 mais x, dividido pelo raio interno. Quem é o raio interno? 50 milímetros. A gente vai dividir isso por 2π, a condutividade térmica, que é 0,024, e nós vamos conseguir encontrar esse x. Mas antes a gente vai ter que fazer uma operação inversa do logaritmo neperiano. Mas antes de chegar lá, vamos fazer simplesmente o seguinte: vamos multiplicar este valor por esse valor. 0,002995 multiplicado por este denominador vai dar 0,00045. Então nós temos que 0,0004520 é igual ao logaritmo neperiano de 50 mais x sobre 50. O que nós vamos fazer é aplicar a exponencial de um lado e do outro da equação. Por quê? Porque a exponencial é o inverso do logaritmo neperiano. Quando a gente faz esse operador matemático inverso, o logaritmo neperiano some e resta apenas
o que está dentro destes parênteses. Então, aplicando exponencial em ambos os lados da equação, temos a seguinte equação surgindo. Nós podemos calcular a exponencial deste valor na calculadora, vai dar 1,00045, e isso vai ser igual a 50 mais x sobre 50. 50 nós vamos multiplicar por 1,00045, você vai obter um valor de 50,0226, e agora você finalmente encontra o valor de x, que é a espessura. Então a espessura vai ser 50,0226 menos 50, e encontramos aí 0,0226 milímetros de espessura. Tá ok, pessoal? Então é isso, um abraço, até a próxima.